Fala galerinha, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje eu venho trazer uma aula um pouquinho diferente para vocês, beleza? Como é que vai ser essa aula? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos, né? A gente está vendo aí as Olimpíadas, né? Que era para ser esse ano e a gente foi, né? Devido à pandemia, foi adiada para o ano que vem. A gente já comentou algumas coisinhas em algumas provinhas nossas, né? E hoje eu venho trazer uma aula um pouquinho diferente. Vamos falar mais um pouquinho da história agora das Olimpíadas, beleza? Eu vou deixar esse material lá na plataforma, né? E junto com esse vídeo vai ter uns slides que depois vocês podem acompanhar para ler junto com o papai e com a mamãe, beleza? Bem tranquilo, bem fácil para vocês entenderem, ok? Então vamos lá. Olha só, turminha, lá na nossa aula, né? A gente falou algumas coisinhas a respeito das Olimpíadas, né, de algumas modalidades, como que acontece e tudo mais. Hoje eu vou falar um pouquinho mais específico, né? Então é o seguinte, o que é as Olimpíadas? As Olimpíadas é um evento mundial, né, que acontece, que reúne atletas de várias modalidades, de vários países, de vários continentes, né? Eles estão se preparando há muito tempo para poder participar desses jogos, né? E a finalidade, né, dessas Olimpíadas é o quê? É estimular uma competição saudável, né? A união entre os povos, né, de diversas raças, crenças, diversas etnias, né? Então, assim, esse que é o intuito das Olimpíadas, né? De fazer essa união, de poder estimular também uma competição saudável entre os povos, né? A Olimpíada é considerada um dos eventos, né, de maior, vamos dizer assim, de maior cultura, né? Em termos culturais, as Olimpíadas é um dos eventos de maior aglomeração, né? De maior, como é que eu vou dizer para vocês? De maior troca de culturas, né? Por quê? Porque nós temos pessoas de vários países, de vários continentes, né? Onde cada um traz um pouco da sua cultura, um pouco do seu país, um pouco dos seus costumes, né? Para um país sede, né? E uma outra coisa é que as nossas Olimpíadas, elas acontecem de 4 em 4 anos, né? Só vocês lembrarem aí, depois vocês perguntarem para o papai e para a mamãe, né? As Olimpíadas aconteceram, a última Olimpíada aconteceu em 2016, que foi aqui no Brasil, né? E agora 2020, né? 4 anos depois, né? Então elas acontecem de 4 em 4 anos, né? O que acontece, pessoal? Cada edição dessas Olimpíadas, né? Elas acontecem aonde? Num país que ele é eleito, né? Por uma votação. Mas, tio, como é que é essa votação? A votação é feita da seguinte forma. Pensa assim, vamos fazer uma festa na casa de um amigo. E aí nós temos 3 amigos. Por exemplo, nós temos o Joãozinho, o Pedrinho e a Maria. E aí desses 3, os 3 querem dar uma festa no final do ano, né? Uma festa lá na casa deles pra gente fazer uma despedida, por exemplo. E aí eles fazem, o Joãozinho quer dar a festa na casa dele, a Mariazinha e o Pedrinho. Só que não dá para fazer a festa nos 3 lugares. O que a gente faz? A gente faz uma votação para saber em qual lugar que vai ser a festa. Então a gente pega os nossos amigos da sala, todo mundo vota em um amigo. Vota no Pedrinho, vota no Joãozinho, vota na Mariazinha. No final a gente conta os votos. E quem tiver mais votos vai fazer a festa na casa, na festinha de final do ano, a festinha de despedida, né? Assim acontece com as Olimpíadas. Quando foi aqui no Brasil, foi a mesma coisa, né? O Brasil se candidatou e aí, né, os outros países que estavam ajudando o Brasil votaram no Brasil, para o Brasil ser a sede das Olimpíadas de 2016. Da mesma forma agora em 2020, né? Tóquio foi candidata, né, com outros países e depois ela acabou vencendo porque muitos países votaram, né, nesse país, Tóquio. Então, por isso que acontece as Olimpíadas, né? Existe uma votação para eles. O que acontece, turma? Né? Lá antigamente
eram disputados o quê? Né? Alguns joguinhos, né? Alguns jogos que a gente ainda tem até hoje, que eram o atletismo, que é corrida, lançamento de peso, lançamento de martelo, né? Algumas modalidadezinhas que a gente tem até hoje. O boxe, né? Que é aquele que o adversário coloca uma luva vermelha, né? E vai para o ringue. Um pentatlo, né? O pentatlo, que são a junção de vários esportes numa modalidade. Uma corrida de bigas, que é o quê? Uma corrida de carroças, né? Eles botam uma carroça, botam um cavalinho para puxar, né? E o cavalinho puxa essa carroça. E o pancrácio, que é uma luta marcial que tinha bem antigamente, né? Aqui, nesse slide que vocês vão estar acompanhando, eu estou colocando só algumas lutas, só para vocês verem como que era, né? Como que era antigamente, né? Então a gente aqui tem várias modalidades que depois vocês vão ver com o papai e com a mamãe. A gente tem o basquete, tem o futebol, tem o vôlei, tem a ginástica, vários esportes para vocês observarem aí, para vocês olharem, né? Então aqui eu coloquei alguns aqui só para vocês terem uma ideia, tá bom? E onde que surgiu as Olimpíadas, a origem das Olimpíadas, galerinha? As Olimpíadas elas surgiram lá na Grécia Antiga, ó, muitos e muitos anos atrás, né? Que era o quê? Que era uma forma dos atletas, né, homenagearem os deuses gregos, né? Então a gente tem lá o deus da guerra, quem já ouviu falar aí do God of War, né? O joguinho God of War, que é o deus da guerra. A gente tem o Poseidon, que é o deus dos mares, né? Quem já viu aí Percy Jackson. A gente tem a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. A gente tem a Afrodite, né? A gente tem o Cupido. Então isso que era o intuito das Olimpíadas antigamente lá na Grécia, de homenagear os deuses gregos, né? E o nome da cidade aonde acontecia essas Olimpíadas era Olímpia. Por que Olímpia? Olímpia era uma forma de homenagear os deuses, né? Porque os deuses eles ficavam num lugar chamado Monte Olimpo, que era um lugar bem alto lá na Grécia, né? Que eles achavam que era um lugar bem alto, onde os deuses ficavam observando lá de cima os seus, vamos dizer assim, os seus fiéis, né? Os fiéis gregos, né? Da Grécia Antiga, né? Então por isso que era o nome da cidade é Olímpia, em homenagem ao Monte Olimpo, o lugar onde ficavam os deuses, né? Nessa época lá das Olimpíadas, turminha, o que acontecia? Né? Somente os homens e as mulheres, né? Somente os homens podiam participar, das Olimpíadas e podiam assistir, e as mulheres eram proibidas, né? Elas não podiam assistir às Olimpíadas nem participar. Elas tinham que ficar em casa, né? Elas não podiam sair para assistir. Ainda bem que mudou, né? Que agora as mulheres podem participar, podem assistir para poder, né, junto com o homem, competir aí dentro das modalidades esportivas. E aí, turminha, passado esse tempo, né, passado esse período das Olimpíadas, a gente tem aí as Olimpíadas da era moderna, que é as Olimpíadas mais atuais que a gente tem hoje, né? A gente tem hoje as Olimpíadas na área mais atual, né, na nossa área de conhecimento. Então, assim, o que eu destaco para vocês aqui dessa parte, né? Simples, né? Lá no primeiro slide, quando vocês abrirem lá os nossos slides, vai ter uma bandeira, que ela vai ter 5 círculos, né, de 5 cores diferentes, onde elas vão representar o quê? Os povos, né, que são os povos americanos, os povos europeus, os africanos, os asiáticos e os povos da Oceania, né? Então, cada cor daquela lá representa um povo, representa um continente que a gente tem. Lembrando que a gente tem o quê? 5 continentes aqui no nosso globo, né? no nosso planeta. Então, esses 5 mapas, né? Esses cinco anéis com os mapinhas desenhados que a gente tem lá, representa os nossos continentes, né? Representa os povos, né? Os povos que vêm disputar
as Olimpíadas. Aí, galerinha, o que acontece? Eu venho trazer aqui para vocês uma curiosidade. Por quê? Eu falei para vocês que era bem simplesinha, só para a gente já começar a ter uma noçãozinha, do que a gente já falou antigamente. O local da primeira Olimpíada, foi no estádio de Panathinaike, lá na cidade de Atenas. Então, turminha, olha só. Os jogos aconteciam lá na cidade de Atenas, no estádio de Panathinaike, que era um estádio onde aconteciam jogos, os jogos de atletismo, as corridas de biga, ou corridas de carroça, como a gente pode chamar também. As Olimpíadas, ela tinha um lema que era bem interessante, que se chamava Sitius, Altius e Fortius, que quer dizer o quê? O atleta mais rápido, o atleta mais alto e o atleta mais forte. A gente tem aí esse lema que foi criado por um francês, uma pessoa que mora na França. Uma outra curiosidadezinha, turma, que a gente tem lá nas nossas Olimpíadas, Na verdade, a gente tinha lá nas nossas Olimpíadas de antigamente. Aquela brincadeirinha que a gente faz, que é o cabo de guerra. O cabo de guerra. Ele também já foi uma modalidade olímpica, há muitos e muitos anos atrás, Hoje já não se tem mais essa brincadeira, Já deixou de ser uma modalidade olímpica. Os esportes de água, a motonáutica. Motonáutica era o quê? Eram os esportes com motor, esporte na águas com motor. Esses esportes, eles foram praticados uma vez só nas Olimpíadas de 1908, lá em Londres, Nessas Olimpíadas de Londres, eles foram praticados só uma vez, depois, nunca mais o pessoal trouxe esse esporte para poder participar. Foi só uma vez, depois o pessoal achou que não era legal esse esporte, E uma última curiosidade, é que os Estados Unidos é o país que mais conquistou medalha nas Olimpíadas. A gente vê aí, depois vocês podem perguntar para o papai, para a mamãe, os Estados Unidos está sempre entre os primeiros, ou é sempre o primeiro a ganhar medalhas. É o país que mais ganha medalhas nos Jogos Olímpicos. Beleza? Turminha, isso aqui foi só uma introduçãozinha bem simples. Tá? Eu vou colocar junto com esse videozinho os slides para vocês depois estarem acompanhando junto com a mamãe e com o papai. Tranquilo? E isso aqui, esses slides aqui junto com outros que a gente vai estar colocando, vai ser a nossa base para fazer a nossa provinha. Beleza? Então, por hoje é só e até a nossa próxima aula. Beleza? Tchau, tchau, galera. Até a próxima.